Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para juntos mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito da verdade. A verdade. Pilatos fez uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo, nós vemos em João 18:38, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38, ele diz assim: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então nós vemos essa pergunta aqui, muitas vezes as pessoas se fazem, né? O que é a verdade? O que nós temos que fazer, não é? E é muito importante conhecer a verdade. Sem a verdade nós não somos salvos. O que é a verdade? Então é isso que nós vamos meditar em alguns pontos da palavra de Deus a respeito da verdade. No Evangelho de João mesmo, no capítulo 8, nós vemos aqui no versículo 32, o Senhor Jesus dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vemos também que a palavra diz que a lei trouxe o conhecimento do pecado, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o Senhor Jesus está dizendo: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Libertar do quê? Libertar do pecado, libertar do erro, libertar da maldade. Então essas coisas nós temos que estar bem atentos para obedecer à verdade. Mas ainda não vemos o que é a verdade. O que é a verdade? Veja em João capítulo 14, o versículo 6 diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Encontramos a verdade. Aqui está escrito pelo próprio Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós encontramos a verdade. E Pilatos estava conversando com a verdade, que é a palavra encarnada, a palavra em forma de ser humano, que é a verdade. Deus é a verdade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então você quer saber o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Como que eu faço então para seguir essa verdade, para ter essa verdade em mim e obedecer e viver a verdade? É obedecer a Jesus. E aqui nós entramos num aspecto bastante importante desse conhecimento da verdade. Muita gente está anunciando uma verdade que não é essa verdade aqui. Porque o Senhor Jesus, ele não é só a verdade, ele é também o caminho. E ele é também a vida. Tem gente que anuncia uma verdade que não está neste caminho e não conduz a vida. Então, não é a verdade, é a mentira. Como a mentira proferida pelo diabo lá no Éden, lá no paraíso. Misturou a verdade com a mentira. É uma meia verdade. É pior do que a mentira total. Não é? Lá em Apocalipse nós vemos a carta à igreja de Laodiceia: vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos, e por vocês serem mornos, vomitar-vos-ei da minha boca. Então, o que é lançado fora é aquilo que não presta, aquilo que está estragado, aquilo que está causando mal. E aquelas pessoas que estão vivendo nesta mornidão, uma hora está vivendo a verdade, que é Jesus, outra hora está vivendo o mundo, que é a perdição, que é a condenação. Então nós temos que entender bem: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. Então eu tenho que obedecer Jesus, eu tenho que conhecer o que o Senhor Jesus quer de mim, eu tenho que entender que eu tenho que fazer a vontade de Jesus. Aí eu estou aqui falando com você e falando sobre Jesus Cristo, como muitos fazem também. Mas você precisa ver se é o caminho verdadeiro esse. A pessoa está falando:
Este é o Jesus verdadeiro. E mostra um Jesus para você que aceita o divórcio, mostra um Jesus para você que aceita que a mulher seja uma pastora, mostra um Jesus para você que aceita qualquer tipo de pessoa dentro da congregação. Esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço é diferente. Ele tem os seus mandamentos, as suas regras, e ele é rei, e ele não admite desvios, e ele vai julgar cada um segundo suas obras, segundo o que tem feito na sua vida, através do corpo, as palavras que tem proferido. Ele é um rei severo. Ele hoje é salvador, mas depois será juiz. Está sendo juiz. Quantos já têm deixado esta vida e a morte sela o destino da alma? O homem encerra sua carreira com a morte. Não adianta mais querer fazer alguma coisa. Então eu quero ajudar alguém que já morreu. Não tem jeito. A pessoa vai dar conta por aquilo que fez. Mas tem alguém que diz que ainda pode fazer alguma coisa por quem já morreu? Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é outro Jesus. Veja ainda em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja bem, tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas depois eu vou vir e vou falar para vocês. Mas quem que vai vir? Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo, ele encerrou o ministério dele, foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, ou seja, tem todo o poder. Estar à direita não significa que ele está num trono, lá num banco, numa cadeira, não tem isso. O Espírito não precisa dessas coisas. Ele é um corpo espiritual agora. Então, ele está com o Pai, que é o Espírito criador de tudo, não é? O eterno, que criou também a Cristo. E ele está ao lado, está à direita, ele tem todo o poder, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só Deus, só o Pai não está sujeito a ele. E ele enviará para nós, enviou para nós, segundo a promessa dele, ele enviou para nós o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que ele tinha recebido quando ele foi batizado por João Batista e que viu o Espírito Santo descer sobre ele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é Espírito Santo, não tem dois Espíritos Santos. O Pai que é Espírito Santo e o Espírito Santo que é Espírito Santo. Isso é uma incoerência, isso é uma falta de conhecimento das Escrituras. Se você lê a palavra de Deus, você vai encontrar isso que eu estou te dizendo. Deus é Espírito e é Santo, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, esse Espírito Santo preencheu Cristo sem medida. Cristo recebeu o Espírito de Deus sem medida. Nós recebemos esse Espírito Santo aqui, que vai nos guiar em toda a verdade. Esse Espírito de Deus vai nos guiar em toda a verdade. A verdade é a palavra do Senhor Jesus, que é a palavra que ele recebeu do Pai, porque tudo que o Senhor Jesus falou e fez foi segundo o que o Pai entregava para ele, o que o Espírito Santo entregava para ele. E ele vai nos dirigir pelo caminho certo e vai nos mostrar o que há de vir. Então nós temos essa confiança. Quando o Espírito Santo vier, nos guiará em toda a verdade, porque não vai falar de si mesmo, vai falar tudo o que tiver ouvido. Assim somos nós. Falamos o que ouvimos, falamos o que recebemos de Deus e vamos prestar contas a Deus. Vou prestar contas a Deus de tudo que eu falo aqui para vocês, o que eu anuncio, o que eu ensino, o que eu recebo de Deus. Depois eu vou prestar contas disso tudo, e você também, todos nós. Por isso que precisamos ser fiéis a Deus, vivendo esta verdade que é Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10 diz assim, o versículo 8 em diante: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Olha só que julgamento tremendo.
Vai vir o anticristo, vai enganar todo mundo. Mas o que é triste aqui é isso aqui, ó. Ele vai com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. O amor de Jesus, o amor de Deus, não receberam o amor de Deus para se salvarem. Está sendo anunciado. Por que você ainda faz acepção de pessoas? Por que você ainda julga as pessoas somente porque não estão congregando no mesmo templo que você, não tem a mesma denominação que você, mas tem o mesmo Deus? Deus está acima das denominações. A pessoa faz distinção deste e daquele porque não é da denominação dele, mas Deus está acima das denominações. Nós não podemos julgar o nosso semelhante, cada um serve a Deus segundo a sua fé. Eu não posso, ainda que eu esteja vendo o irmão lá adorando de uma forma diferenciada da minha. O que eu vou fazer? Irmão, você está em pecado? Por que em pecado? Porque não adora da mesma forma que eu? Não, porque é um idólatra, porque é um mentiroso, porque é um ladrão, porque... Bom, aí, irmão, deixa essas coisas de lado, deixa essas coisas carnais de lado, confia em Deus unicamente, em espírito e em verdade. Espírito a gente não vê, não preciso ter nada na minha frente para agradar a Deus, para adorar a Deus. Não se entregue às coisas materiais, mundanas, aos desejos carnais, à mentira, à prostituição, adultério, bebedice, glutonaria, feitiçarias, inimizades, porfias, contendas. Tudo isso é carnal, tudo isso é maligno. E a pessoa acha que porque está na comunhão da igreja, Deus vai aceitá-lo. Não. A igreja é de Deus, é do Senhor Jesus. Ele vai julgar cada um dos seus servos, cada uma das suas servas, se fizeram segundo aquilo que ele colocou. Mas, quando vier o anticristo, que vai enganar todo mundo, anticristo é contra Cristo, é um servo de Satanás, é uma obra satânica, e vai vir com grandes sinais e prodígios e maravilhas, para enganar, se fosse possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. E você é um desses escolhidos, uma dessas escolhidas. Satanás vai tentar te enganar, mas você tem que ter o amor da verdade, o amor de Jesus na tua vida, sem distinção, sem julgamento, um amor perfeito, confiando e entregando sua vida inteiramente a Deus, como fez o Senhor Jesus. Preso, condenado, e ele disse a Pilatos: se eu não tivesse vindo para isso, meu pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para me proteger e me salvar daqui, das suas mãos, das mãos dos homens. Mas era para aquela hora que ele tinha vindo. Nós viemos aqui para sermos salvos, para vivermos a verdade. Mas porque muitos estão se entregando à vaidade, à mentira, à falsidade, ao engano. Deus próprio enviará a operação do erro. Deus enviará a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Deus nos livre e guarde, que possamos estar sempre prontos para ouvir a verdade e viver a verdade. Vamos ler em 1 João capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: 1 João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Se você tem o Espírito Santo, você tem a verdade em tua vida e não tem como você viver a mentira. Se você viver a mentira, o Espírito te abandona, te deixa sozinho nas mãos do maligno. Ore, faça tudo para permanecer na presença desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que entregou o Filho único dele para a nossa salvação, pelo preço dos nossos pecados. Pagou os nossos pecados com o seu sangue, para que nós pudéssemos ter salvação. Não despreze o amor de Deus. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo fale mais alto aos nossos corações. Vamos encerrar lendo aqui o versículo 6 da 2 João. Diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.